Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o Mackenzie Talks direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. O episódio de hoje é sobre o mais novo estudo da McKinsey sobre diversidade, que já se tornou referência no mundo para políticas de inclusão. Desde 2007, esta série mostra que empresas mais diversas e inclusivas têm pessoas mais felizes, além de apresentarem melhores resultados financeiros. O tema deste ano é um tipo de diversidade geralmente pouco abordado, mas que tem uma relevância gigantesca na América Latina, a diversidade socioeconômica. Os países latino-americanos têm índices de desigualdade social maiores do que a média mundial. O estudo mostra que, ao investir em diversidade social, as empresas atraem pessoas mais satisfeitas e comprometidas, que ficam um tempo maior nas companhias e trazem mais chances de inovação. Além disso, políticas de inclusão de diversidade social também contribuem indiretamente para aumentar as chances de mobilidade social no país e para o crescimento do PIB. E para falar sobre este tema, está aqui conosco no estúdio a Paula Castilho, sócia da McKinsey em São Paulo e líder do pilar de diversidade de gênero. Bem-vinda, Paula, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E também a Beatriz Federico, sócia associada da McKinsey e uma das co-lideranças de diversidade no escritório de São Paulo. Bem-vinda, Bia, também é um prazer tê-la aqui hoje. Obrigada, Mari, igualmente. Prazer estar aqui falando desse assunto tão especial. Muito bem, então vamos começar? Vamos. Vamos lá. Paula, a série de estudos Diversity Matters já teve alguns focos diferentes. Você poderia contextualizar rapidamente o que foram os anos anteriores e por que diversidade socioeconômica? Perfeito. Acho que vale começar falando que a McKinsey já declarou há alguns anos o compromisso com a diversidade. E como parte desse esforço, a gente tem feito uma série de publicações ao longo dos anos. A gente começou com o tema de diversidade de gênero e a gente fez um conjunto, uma série de publicações de Women Matter com impacto os benefícios da diversidade de gênero para o aspecto financeiro das empresas. Ao longo do tempo, nós fomos ampliando o foco, né, tanto do aspecto de incorporar outros grupos de afinidade, então falando aqui de negros, LGBTQ+, e outros grupos, assim como a gente foi além do impacto financeiro para empresas, para falar também dos benefícios em saúde organizacional, que é o que de fato sustenta a performance financeira das empresas, né? E em 2020, a gente publicou aqui na América Latina o nosso Diversity Matters, que abrangia o aspecto de gênero, de orientação sexual e de raça. E a gente falava nesse estudo dos benefícios financeiros, a saúde organizacional e também da felicidade dos colaboradores, né? Esse ano, a gente quis desafiar um pouco os temas mais conhecidos e incorporar aqui, trazer um tema que é novo para a McKinsey, acho que novo, talvez tem pouca publicação nesse espaço, que é o tema da diversidade socioeconômica, né? E o que a gente pensou aqui é justamente a desigualdade socioeconômica na América Latina, ela é muito grande. E por que não a gente está à frente dessa discussão, realmente pautando a discussão dos benefícios de diversidade? Eu não quero dar nenhum spoiler, mas já falando, é a minoria de empresas hoje que abordam sistematicamente esse tema, né? Menos de 32% das empresas que a gente entrevistou, de fato, têm políticas voltadas para o público que tem uma situação socioeconômica menos favorável. Então, acho que esse foi o grande motivador aqui, realmente, para provocar essa discussão aqui na nossa região. Legal, Paula. Obrigada aí pela introdução. E, Bia, explorando um pouco, pegando o gancho aí um pouco do que a Paula falou, por que, então, diversidade socioeconômica entra na agenda das empresas com força? Por que isso é relevante? Continuando aí um pouquinho o que a Paula já iniciou. Claro, Mari. Acho que como a Paula trouxe, né, esse é o grupo de diversidade que é o maior grupo subrepresentado nas companhias hoje, no Brasil e na América Latina, dado o contexto de desigualdade que a gente encontra na região. E ainda assim, é um grupo que muitas vezes escapa da discussão e da pauta, inclusive dos líderes de diversidade, nas diferentes empresas, né, que a gente teve a oportunidade de conversar aqui enquanto preparando esse relatório. Ao mesmo tempo, a gente tem agora uma janela de oportunidade para conseguir, de fato, mudar essa realidade, né? Então, com a pandemia do Covid-19, a gente sabe que muitas coisas mudaram, né, na forma de trabalhar. E uma delas foi o trabalho remoto.
O trabalho remoto, ao mesmo tempo que trouxe uma série de dificuldades, né, que todos nós conhecemos bem, ao mesmo tempo também proporcionou com que 90% das empresas que a gente entrevistou para o nosso relatório pudessem recrutar, por exemplo, de um polo mais diverso de candidatos, né, tanto no sentido geográfico, permitido pelo trabalho remoto, mas também considerando pessoas com um background socioeconômico diverso. Essa questão do transporte, de ir voltado ao local de trabalho também, que isso facilitou um pouco, imagino, né? Perfeito. Acho que é uma série de paradigmas, né, que a gente quebrou com a pandemia e acho que alguns ainda por quebrar, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de recrutamento, será que de fato é necessário que o candidato saiba falar inglês, saiba se expressar em outros idiomas? Ou isso é algo que a gente consegue ensinar, né, capacitar uma vez que o candidato já foi recrutado? A gente ouviu depoimentos muito interessantes de empresas que optaram por trazer pessoas ainda não fluentes no idioma inglês e capacitá-los. E a gente viu que ao longo de 12 meses elas tiveram êxito em prepará-los, inclusive, para conduzir reuniões em inglês e com muito sucesso. Acho que o Excel é um outro exemplo, né? A gente tem muito forte aquele paradigma de que o candidato precisa saber lidar com uma série de softwares. Até que ponto a gente prefere, né, e a gente privilegia o domínio de algumas fórmulas no Excel versus o pensamento crítico, a habilidade de questionar e de estruturar os problemas. Então, acho que a provocação aqui que a gente está trazendo com o relatório é se esses requisitos de entrada não podem estar levando a gente a recrutar por oportunidades que a pessoa teve ao longo da vida e não, de fato, pelo potencial que elas têm a contribuir para as companhias. É uma discussão interessante, né? E uma abertura aí de novas oportunidades, né? Ampliar um pouco. Bem interessante. E, Paula, falando um pouquinho, né? A gente começou a tangenciar isso, mas nos benefícios tangíveis e concretos, né? Que essa diversidade socioeconômica, ela pode trazer aí para o outro lado, para as empresas. O que você diria sobre isso? Quais são os benefícios? Perfeito. Acho que até vale pegar o gancho da Bia aqui, da questão anterior. Acho que tem um primeiro mais óbvio, que é um acesso a um pool de talentos mais amplo, né? Acho que isso talvez até é bastante óbvio, conhecido, mas acho que existe um ceticismo com relação a este pool de talentos e o que de fato eles conseguiriam contribuir para uma organização. Eu acho que o que é interessante do estudo é que a gente viu que o comportamento médio e o perfil desse pool de talentos é realmente distintivo, né? Tem um valor agregado. Então, trazer alguns fatos para vocês que saíram desse estudo. Acho que, na média, os colaboradores que experimentam mobilidade social são mais comprometidos com as suas organizações. Então, eles querem, almejam ficar mais tempo. Eles valorizam, né? Valorizam a organização. No médio prazo, você tem uma retenção melhor desse talento, até por essa vontade de querer ficar. Esse pool de talentos, eles têm mais protagonismo nas suas funções, então o tema de ownership que a gente fala, ele é maior nesse público, esse apetite, que hoje é importante para temas como inovação, para organizações dinâmicas, para falar de digitalização. Então a gente vê um comportamento de maior protagonismo. Eles são também mais engajados, isso aqui, óbvio, sempre falando na média, né? Aqui a gente compara a média de um pool de talentos com o resto da organização. Então, apesar das suas variações, eles são, na média, mais engajados, né? E mais comprometidos e mais interessados no resultado do seu desempenho dentro da organização. Então, são todos comportamentos que levam, de fato, que fomentam um ambiente de trabalho, uma contribuição, uma colaboração maior. Além disso, a gente viu, acho que como eu falei no início, a gente testou ali a saúde organizacional. A saúde organizacional tem diversos elementos ou atributos que mensura, e a gente viu que empresas comprometidas com a diversidade socioeconômica, elas têm um índice de saúde organizacional maior. O que isso significa na prática? Significa que a gente tem líderes que têm mais abertura para a inovação, significa que a gente tem líderes que fomentam mais a inovação e entre outros aspectos que a gente vê no estudo. Então, acho que os benefícios aqui, para sintetizar, são inúmeros. Eles vão além do acesso ao pool de talentos e também a qualidade que a diversidade traz para a saúde organizacional, que, como a gente falou no início, tem uma correlação direta com o resultado financeiro das empresas.
Acho que tem também um elemento que a gente se surpreendeu e descobriu através do estudo, né? A gente percebeu que empresas diversas, né, que têm ali um score relevantemente maior no critério de diversidade, também têm funcionários até 4 vezes mais se declarando muito felizes. Então, Legal. A gente sabe, acho que especialmente, né, depois desses últimos anos difíceis que todos nós passamos, o quanto, então, a diversidade também pode contribuir para esse clima mais agradável e para a felicidade dos contribuidores. Que bacana. E o Paulo, você citou algumas vezes aí, me chamou a atenção a questão da inovação, né? E acho que um pouco ligado a isso está a questão de empreendedorismo, né? Então, eu queria saber o que a pesquisa trouxe, eu acho que tem alguns dados interessantes, né, sobre empreendedorismo, e queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ponto específico. Mari, o nosso estudo mostrou que todos os grupos, né, tanto o grupo que tem condições socioeconômicas menos favoráveis, quanto o grupo que tem condições socioeconômicas mais favoráveis, eles têm o mesmo nível de ambição para empreender. Então, a gente teve no primeiro grupo, por exemplo, 88% das pessoas dizendo que já consideraram empreender em algum momento, versus 83% no segundo grupo que eu mencionei. Então, é muito parecido. Acho que a principal diferença está no acesso a capital, né? E a capacidade realmente de impulsionar esses novos negócios que claramente um grupo mais favorecido vai ter, né? Muito mais acesso através do networking e através do próprio meio, né? de convívio. Outros estudos já tinham mostrado que no cenário geral do empreendedorismo no Brasil, por exemplo, enquanto 40% dos fundadores de empresas não têm diploma e 57% são mulheres, quando a gente olha, por exemplo, para os unicórnios, né, aqui no Brasil, praticamente todos eles são formados, são fundados por homens com algum diploma. Então, acho que esses dados mostram um pouco a magnitude dessa discrepância, né, de acesso a capital e de oportunidades para empreender. Legal, interessante. E que medidas que vocês acham, aí uma pergunta que, enfim, ambas acho que poderiam responder, que medidas que as empresas elas poderiam tomar para incentivar, para fomentar essa diversidade socioeconômica? Perfeito. Acho que tudo no mundo de negócios, né, o primeiro passo é medir. É ter um número, é ter uma métrica por trás, e acho que nesse tema não é diferente. A nossa primeira recomendação para as empresas que buscam realmente inserir esse tema na pauta de diversidade é que elas acompanhem esse grupo com métricas, né? Tem diversas formas de fazer, tem empresas que acompanham, por exemplo, o grupo definindo através do conceito de primeira geração. Tem empresas também, e acho que a grande maioria, que opta por um modelo de autodeclaração, né, de pertencimento ao grupo, mas o fato é que medir e acompanhar esse grupo é muito importante, sem isso a gente sabe que é muito difícil mover o ponteiro. Depois acho que a gente passa por toda essa temática de recrutamento, né, que a gente já trouxe, o quanto é importante mudar esses paradigmas e esses requisitos de recrutamento para que a gente possa ter acesso a um polo mais amplo. E aí, uma vez que a pessoa entrou, né, na companhia, como é que a gente garante que ela vai ter acesso aos treinamentos, às formas de capacitação necessárias para justamente suprir os gaps dos requisitos que a gente removeu na entrada, né, no recrutamento. Isso tudo para fortalecer um senso de pertencimento ali dentro, né? Que acho que também é algo que passa muito por a gente estabelecer relações de mentoria e de sponsorship, né? Então, de criar vínculos com outras pessoas que já estão à frente na carreira, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa no nível de entrada. Como é importante que ela tenha um mentor, tenha alguém que inspire, que já tenha trilhado toda aquela carreira e possa orientar, né? E dar ao longo de todo o processo o coaching que vai ser necessário. E aí, acho que o último ponto, né, que a gente traz no relatório é garantir que, ao longo de toda a progressão de carreira, a gente está blindado contra os vieses. E isso vale para todos os grupos de diversidade. Então, voltando para a temática das métricas, né, quando a gente observa o percentual de pessoas que a gente está promovendo, né, a velocidade com que essas pessoas estão sendo promovidas, esses números são iguais ao longo de todos os diferentes grupos, né, de afinidade. Então, garantir que a gente está sendo justo ao longo de toda a trajetória, acho que é o ponto final que arremata esse pacote aí de recomendações para que as empresas possam abordar esse grupo de forma efetiva. Eu acho que, só para complementar aqui a Bia,
tem um aspecto, as empresas precisam ouvir. Então, esses grupos de afinidade, eles precisam existir, né? Assim, e ter uma voz dentro da organização e ter os canais para serem ouvidos, porque é ali que a gente entende as diferenças e os vieses, né, contrários. Inconscientes. Exato, inconscientes. Até porque, se você pega aqui, eu vou dar um exemplo, McKinsey, assim, para tangibilizar o que eu estou falando. Tem diferenças. Tem diferenças que a gente precisa, de certa forma, endereçar para saber qual é o treinamento que eu preciso fazer, qual é a política dentro da organização, concretamente, que eu preciso mudar. Na McKinsey, a gente teve uma situação no passado onde nós somos consultores, nós viajamos, né, para os diferentes clientes, projetos, né, em diferentes cidades no país, e assim você pega um avião, você fica no hotel, você paga esse hotel e tem um reembolso, tá? E a gente tinha um consultor que não queria viajar, não queria fazer projetos fora da sua cidade local. E quando a gente foi entender por quê, porque eu não tenho limite no meu cartão para pagar o hotel. Veja bem, a gente estava, de certa forma, limitando a carreira desse consultor, né, limitando o leque de oportunidades que ele tinha acesso. Foi mudar uma politicazinha. A gente foi lá, colocou o cartão corporativo com limite alto, mudou a política não só para esse indivíduo, mas para todo mundo, para a gente não criar situações assim. Tá? Acho que é um exemplo simples, mas tangível. Foi uma mudança de política que permitiu o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa dentro da nossa firma, né? Então, é disso que a gente está falando, de saber ouvir, de entender de fato as dores e as jornadas. Legal. Vocês mencionaram aí os grupos de afinidades. Acho que eu tenho duas perguntas em relação a isso. É comum, já é uma prática que não sei se vocês sabem, que já é adotada em geral nas empresas? E 2, isso é a melhor forma, a forma mais tangível de mensurar isso? Por exemplo, no caso de diversidade socioeconômica, que não é tão óbvia, que nem mulheres e etc., coisas que são mais fáceis de identificar? Eu acho que, sem dúvida, é mais difícil, assim como orientação sexual, assim, acho que a Bia falou que acho que a autodeclaração é a opção ali. Nosso relatório mostra que a minoria das empresas, eu comentei lá os 32%, que de fato tem políticas voltadas a esse público, acho que ali tem uma correlação, que então a minoria tem grupos de afinidade formais, aí eu acho que tem uma diferença entre o formal e o informal, porque as pessoas tendem a se encontrar nos lugares que elas estão, mas o que a gente está falando aqui é essa diferença de você ter uma voz e você ter um canal ativo e um diálogo com a organização para, de fato, implementar mudanças. Aí eu acho que é a minoria, né, Bia? Então, é uma dica aí já, né, para as empresas que estão nos assistindo. Exato, eu acho que os grupos estão em diferentes estágios de maturidade, né? Então, a discussão sobre gênero, por exemplo, já é uma discussão relativamente antiga, já tem 2 décadas que, né, temos publicações, todo mundo fala sobre o assunto. Então, é um grupo que, na maioria das empresas, já está muito bem consolidado, na McKinsey, inclusive. Os demais grupos seguem uma sequência, e acho que o menos difundido ainda é justamente esse grupo que a gente está trazendo para a pauta agora, o que reforça a importância, né, da gente discutir e começar a criar as formas mais efetivas de abordagem. Acho que, como a Paula comentou, ouvir os integrantes desses grupos deveria ser, assim, o primeiro passo. Acho que foi o primeiro passo na McKinsey. Na McKinsey esse grupo existe e acho que tem contribuído muito para a carreira das pessoas que a ele pertencem. Ótimo, muito bem. E para encerrar um pouco essa conversa, vocês já foram pontuando, mas o que mais chamou a atenção de vocês nesse estudo? Qual foi uma surpresa ou revelação que vocês não esperavam? E qual a mensagem final que vocês deixariam? Acho que vocês tocaram alguns assuntos aí, mas para os CEOs e as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi a falta, quando a gente começou a montar o relatório, foi a falta de repertório e de publicações sobre o tema. A gente imaginou ali que no começo da pesquisa a gente teria uma etapa para, de fato, ler e se informar e se conectar com as diferentes comunidades que já estão pensando sobre esse assunto. E a gente se deparou com pouquíssimos artigos escritos sobre o tema, né? E até uma dificuldade de definir quais seriam os melhores conceitos, as melhores palavras para se referir a esse grupo, de uma forma que eles se sentissem representados. Então, para mim, essa foi uma surpresa inicial que só reforçou a importância da gente acelerar essa discussão e eu espero que esse relatório esteja contribuindo para isso.
Acho que para mim foi uma surpresa positiva, na verdade, no diálogo com as empresas, né? A gente pode olhar ali a disparidade socioeconômica que a gente tem no Brasil e na região, copo meio cheio ou copo meio vazio. Por mais que seja a minoria, a gente já tem um movimento em algumas empresas olhando isso como copo meio cheio e como que eu posso melhorar essa situação, não só para o indivíduo, mas para a empresa, para a sociedade, para o meu país, né? Então, eu acho que aqui, a mensagem para mim, para o CEO, seria assim, as empresas têm uma oportunidade de atuar de uma forma mais construtiva no contexto da desigualdade socioeconômica da nossa região. Acho que, primeiro, quebrando os vieses de limitação ao acesso de pool, que todo mundo acha que existe, e promover as condições adequadas para esse grupo, né? E segundo, entendendo que algum investimento por parte das empresas é necessário para fomentar esse talento e que exige um esforço sistemático das organizações. Não vai acontecer sozinho. Tem desafios, tem investimento necessário, tem mudanças organizacionais que precisam acontecer para as empresas colherem os inúmeros benefícios que a gente colocou aqui, né? Então, tendo clareza do impacto que a atuação nesses públicos diversos tem no indivíduo, de novo, na organização, na sociedade, no país, eu acho que a gente consegue mudar. E eu acho que a gente está bem posicionado na nossa região para liderar, como eu falei, liderar esse discurso a nível regional e a nível global. É muito difícil você conversar com uma pessoa na rua e ter um reconhecimento, assim como a gente tem de gênero, de raça, de orientação sexual, de que esse é um grupo de diversidade com bastante a contribuir dentro das empresas. Então, eu realmente acho que a minha mensagem para os CEOs é: encare isso como uma oportunidade para suas empresas e para a sociedade. Legal, isso é um dos pilares aí do que as empresas podem fazer para contribuir com um crescimento sustentável e inclusivo, né? Que aí ajuda a todos e a sociedade. Exatamente. Muito bem, gente. Muito obrigada, Paula, Bia, pela conversa, pelos insights hoje. Acho que foram super interessantes e relevantes. Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks@mckinsey.com. Você também pode nos enviar perguntas. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!